E eu que com muita alegria eu quero apresentar para você o pastor Adeildo Silva, ele que é pastor, é escritor e é um amigo muito querido da nossa família, uma amizade, presente de Deus, uma conexão do céu que o Senhor nos deu. E eu quero trazer essa bênção e compartilhar com você. Pastor Adeildo, muito obrigada por ter aceito esse convite especial e nos dar a honra de fazer a estreia desse programa, a estreia dessa série Príncipes da Terra. Seja muito bem-vindo ao podcast Pode Tudo. Pastor Daniela, muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Tem tantas pessoas aí importantes, né? E vocês me deram a oportunidade de estar aqui hoje, poder compartilhando, iniciando esse podcast, com certeza será uma bênção para muitas pessoas. Amém, não tenho dúvida. Pastor, vamos começar então o nosso bate-papo. Pastor Adeildo é brasileiro, ele mora já há algum tempo em Portugal e eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, da sua história de vida, para que o pessoal de casa possa lhe conhecer melhor, entender um pouco esse processo tão lindo e também não foi fácil, né, um processo que Deus tem trazido até a sua vida, mas Deus tem lhe honrado nessa terra e eu queria começar com o senhor falando um pouquinho da sua história. Minha história começou no dia 23 de outubro de 1976, no meu nascimento, né? Na verdade, começou 9 meses antes disso. Isso é de 76? 76. Pati. É isso aí. Eu também. 23 de outubro. Então você nasceu um pouquinho antes, que eu nasci no dia 27 de novembro. Pois é. Então, foi nessa época que eu nasci e ali começa a minha história de vida. Nasci no lar evangélico, né, no lar cristão. Então, tive o privilégio de servir sempre o Senhor desde quando eu nasci. Tive o privilégio de ter uma mãe que orou muito por mim. Glória a Deus. Né, e isso é uma alegria. E eu nunca me desviei, nunca saí fora dos propósitos do Senhor. Glória a Deus. Foram sempre caminhando essa longa caminhada com Deus e não me arrependo. Pelo contrário, eu agradeço a Deus de Deus ter me escolhido nesse propósito, não ter deixado eu ir para o mundo, ter buscado o Senhor, colocado os princípios deles em prática. E isso mudou tudo na minha vida. Que benção. Outra coisa em comum que nós temos, que eu também conheço Jesus desde quando eu nasci e sempre estive nos caminhos dele. Mas, pastor, me fale, como foi que surgiu essa história de Deus lhe mandar lá para a Europa, lá para Portugal? Na verdade, eu só ouvia falar de Portugal de piada, né? Piada de português. Não sabia nem para que lado que era Portugal, muito menos aonde era Portugal. Quando eu comecei a descobrir sobre Portugal, é o único lugar que eu não queria ir, porque dizem que era muito, muito complicado. Porque a gente, às vezes, não pesquisamos, vamos por palavras dos outros. Então, eu pensei, quando eu pensei em imigrar, eu pensei que queria ir para os Estados Unidos, mas que era o sonho de todo brasileiro naquela época. Sim. Mas ficava muito caro, muito complicado ir para os Estados Unidos. Então, eu pensei, outra hipótese era a Inglaterra, mas outra circunstância muito difícil era de entrar na época. E o lugar que eu não queria ir era para Portugal, e aí cumpriu aquele versículo. Foi ali que Deus abriu a porta. É o versículo de Jó, né? O que mais me temi me sobreveio. E foi para lá que eu fui. Foi para aquele lugar que eu tive. Isso não acontece, é tudo normal, é ao vivo. Aqui pode tudo, gente. Podcast pode tudo. Tá tudo certo, E tudo entendeu? é bênção, vai recebendo aí. Então eu fui para Portugal, não fui das melhores formas, não fui com projeto de ganhar dinheiro, não fui para ser pastor, não queria nem saber de igreja. Então a minha caminhada para Portugal foi totalmente diferente do que muitas pessoas, né? Eu sei que uns vai para ganhar dinheiro, querem ter um sonho. Então, na verdade, eu fui praticamente para fugir do Brasil, né? Pelas situações que aconteceram e que me obrigou a sair do país. Poderia Isso mudar. Você poderia falar sobre isso? Poderia, posso. Inclusive, até escrevi um livro, então é algo público, né? Sim. Eu escrevi o livro Onde Deus Está, e é esse livro que está aqui, né? Onde eu conto toda a minha história. Eu sei que, às vezes, a gente tem uma coisa chamada justiça própria. E a nossa justiça própria é algo muito forte, porque a gente acha que merece, por falta de a gente fazer as coisas boas. Então, como eu nasci no lar cristão, Nunca se desviou. nunca desviei. Casei com a minha primeira namorada, ela é a minha primeira mulher de toda a minha vida. Então, essas justiças que nós temos, a gente acha que temos direito
de muitas coisas. De não passar por certas... Exatamente. Eu nunca fui do mundo, nunca bebi, nunca fumei, nunca... Tipo assim, Sim. só faltava uma bolinha, né, na cabeça para ser um anjo, né? E a gente vai fazendo essas comparação. E eu tive, né, depois de 7 anos de casado, eu tive a tristeza de ver minha mulher, né, ser violentada na minha frente por 2 homens, num assalto. E quando aquilo aconteceu, eles deixaram ela meia morta. E então eu levei para casa, carregada nos meus braços, e perguntando onde Deus está. Então foi 2 anos de depressão, de angústia, querer se matar, com muita perguntas e muitas guerras, muitos questionamentos, depressão profunda. E esses 2 anos foram aqui no Brasil ou logo Um ano disso? aqui e 1 ano lá. Ah, tá. Mas eu entrei numa depressão que eu não ficava trancado, né? Eu não ficava trancado em casa. A minha depressão era interna, né? Então eu era obrigado a sair para sobreviver, porque senão eu ia matar eu e toda a minha família. Sim. Então eu, dentro de mim havia uma guerra constante, dia e noite, perguntando onde Deus está. Se Deus existe, por que Ele permitiu isso? Então isso fez com que eu fosse embora para eu restaurar a Sandra, porque ela não conseguia mais dormir, não conseguia ficar bem. Minha mulher muitas vezes começou a ficar louca, né? E a única solução que eu tive foi sair da terra. E incrível que lá, depois de 1 ano que eu estava lá, Jesus me encontrou, né? E aí mudou tudo. Porque eu lembro quando ele entrou dentro do quarto, eu puxei 2 cadeiras, sentei numa e pedi para o Senhor sentar na outra, e ele sentou e falou comigo por 2 horas. E quando ele falou comigo por essas 2 horas, é impossível a sua vida não mudar se Jesus sentar na sua frente. Uau, meu Deus. Na verdade, ele te destrói e constrói novamente. E essa foi a ida de eu ir. Então, na verdade, eu queria ir para Portugal, eu queria ganhar dinheiro, voltar e matar. Aquele sentimento de vingança, né? E era justiça, né? Qualquer homem querem limpar a sua honra. Sim. Só porque depois que Jesus entrou na minha frente, ele me fez 2 propostas. Ou você perdoa, ou vai viver um inferno e vai para o inferno. A escolha é sua. E eu resolvi perdoar. Não foi fácil, demorou um bom tempo para eu conseguir perdoar. Resolvi restaurar minha esposa. Continuo casado com a mesma esposa. 28 anos. 28 anos, com a mesma mulher. Nunca a traí. E eu quero cumprir aquele versículo, que o bispo, ou o obreiro, o pastor seja marido de uma só mulher. Amém. Não é uma de cada vez, é uma só mesmo. Uma só até Jesus voltar, né? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui esse livro, gente. Esse livro nós temos, né? É um best-seller. Quantas mil cópias já foram vendidas, pastor? Mais de 30 mil. Mais de 30 mil cópias já foram distribuídas. Aqui ele conta com detalhes essa situação. E eu sei que a gente não vai ter tempo aqui de todos os detalhes, mas eu queria que o senhor comentasse rapidamente sobre aquele fato muito importante que foi da cura da Sandra, quando o senhor se dispôs a ou Jesus curar ela, ou o senhor ir junto com ela, por conta desse ocorrido. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o fato é que eu prego muito sobre oferta. Tem 16 anos que eu estudo muito sobre o dinheiro. E na vida, resume em 2 coisas. Em Deus e riqueza. Uau. Ou Deus e dinheiro, se a pessoa quiser. Nada que você for fazer na vida sai dessas 2 coisas. Tudo ligado. Está tudo ligado a Deus e dinheiro. Ou seja, Deus e oferta, Deus e riqueza. Não tem como fugir disso. Por quê? Porque um casamento acaba por ter muito dinheiro ou não ter dinheiro. Se tiver Deus e tiver pouco dinheiro, acaba também. Entendeu? Porque a mulher não vai suportar. Toda mulher gosta de dinheiro. Aleluia, glória a Jesus. Amém, igreja? As mulheres aqui do Pode Tudo, amém? Gostamos. E vamos orar para o Senhor prosperar e enriquecer nossos esposos. Ninguém vive só de amor. É verdade. E ninguém vive só de dinheiro. Sim. Então você tem que ter um equilíbrio. Concorda? Então Deus em primeiro lugar. Sim. E depois, tendo muito dinheiro, se não tiver controle, acaba. Se tiver pouco dinheiro, se não tiver controle, acaba. Então tem que ter esse equilíbrio.
E por que eu estou falando o que tem a ver a oferta com a cura? Porque eu precisava de fazer uma oferta para resgatar a Sandra. E não tinha como resgatar ela se eu não ofertasse. Entendeu? E o que eu fiz? Eu pensei todos os valores de oferta não atingiriam uma medida. Exemplo, para Deus transportar uma bênção sobre a tua vida, tem que transbordar. Sim. Certo? Então, ou seja, você vai colocando, vai ofertando, vai ofertando, vai ofertando. Quando transborda é que a bênção vem. Assim como é a iniquidade. Por que a pessoa, você fala assim, nossa, a pessoa peca tanto, tanto, tanto e não acontece nada com o cara? É que a medida não completou. Não extrapolou ainda. Mas na hora que completar essa medida, o negócio vai extrapolar e vai vir o juízo. Certo? Então, o que acontece? Como eu falo que tem 4 princípios que restauram um casamento, ou restauram a sua vida financeira, ou restaura qualquer situação, são 4 princípios. Oração, jejum, proclamação da palavra e oferta. Esses 4 princípios é o que Jesus praticou e colocou a base. Os 4 princípios são os 4 pontas do altar. Os 4 princípios são os pilares de uma mesa. É os 4 cantos da cama. Entendeu? Oração, eu já anotei aqui, você já anotou aí? Ei, o podcast Pode Tudo é para te abençoar, é para te alcançar. É para te trazer um rompimento de Deus para a sua vida. Amém? Então, fica atento. Deixa eu dar um recadinho para quem já está assistindo. Eu estou aqui olhando para o telefone, não é apontamento, eu estou compartilhando a live. Ah, que maravilha. Então, alguém poderia ir me ajudar agora. Eu vou compartilhar para 3.000 pessoas. Uau. Vamos ver se alguém me ajuda aí nesse compartilhamento e dá um gosto aí também. Quantos gostos nós temos aí? Quantos o quê? Gosto que tem aí na live. Tem como ver aí. Os likes. Ah, os gostei. Quanto tem aí? Bota aí para nós ver. Para nós aumentar esse negócio aí, porque quanto mais pôr joinha, sim, mais ajuda a entregar, né? Exatamente. Vamos ver quanto que temos. Então ajuda a gente. Tem quantas? E quantos aí que deu joinha? Tem vários comentários. Joinha eu não vi ainda não. Tem aí no númerozinho. Já maravilha. Exatamente. Porque esse o joinhas aí, vamos aumentar esse joinha aí que vai. Vamos lá, gente. Vamos lá. Né? Então, Parintins assistindo. olha, Parintins. 3 likes? Não, então nós só vamos continuar também se esse like aumentar. Opa, olha aí, agora o negócio treitou. Agora treitou, porque senão nós vamos parar aqui. Você tem que ofertar, querido. Você vai ofertar aqui, olha, nós estamos ofertando aqui de Deus para você. Você vai ofertar o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição no canal do YouTube. A gente está aqui com um propósito. Depois mais eu vou gravar um vídeo para contar para você a história de como surgiu o Pode Tudo. E vai aumentar a audiência aí agora, porque os meus amigos vão entrar aí. Ó. Amém. Eita, vai vir um exército poderoso tá vindo aí, agora. uma turma aí. A minha galera é forte, eles vão dar gospel toda hora aí. Tem hora que eles dão tão gosto que eles até desgostam que gostou. Gosta tanto que desgosta ali, né? Compreende a ideia? Ai, que maravilha. Então pastora, o que aconteceu? Jesus praticou os 4 princípios. Entendeu? Porque 4 significa porta. Porta. Você pode olhar 2 cantos embaixo e 2 cantos em cima. São só porta. Então, no número 4, da numerologia, mesmo que alguém não concorda, o 4 simboliza portas abertas. Então, é as 4 pontas do altar. Porque nós temos 2 altares em casa. Um chama mesa, outro chama cama. Sim. Se o mesa estiver ruim, a cama vai piorar. Se a cama estiver ruim, a mesa também estraga. Entendeu? Interessante. Então, esses Meu Deus, 4... que chave poderosa. Compreende a ideia? Sim. Então, quando eu olhei para minha esposa estava em situação bem difícil. Por quê? Porque os médicos fez exame e disse que ela estava com a doença... O HIV. Contagiosa. Já pensou, gente? Entendeu? E aí acontece, como é que eu, como marido, fazia agora? Eu separava dela, eu divorciava, eu fazia que discriminava ela. O que eu ia fazer? Deixar, abandonar? Ou entrar na guerra? Entendeu? Agora, como é que eu tiro alguém que está no lamaçal sem sujar? Eu tenho que pular dentro. E foi isso que eu resolvi. Porque eu orei, só não resolveu. Jejuei, só não deu. Li a palavra, não resolveu. Então eu resolvi ofertar. E o que eu resolvi ofertar? Minha própria vida. Resolvi namorar com ela sem nenhum tipo de proteção e disse para Deus que eu dava a minha vida pela dela. Meu Deus. Pronto. E foi isso que eu fiz. Meu Deus. Eu me entreguei e disse para ela que eu ia morrer com ela. Aí ela, até chorando, me disse, por que eu faria isso? Eu disse, porque eu te dei uma palavra.
E a palavra foi que eu estaria contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na dor, até que a morte separe. Vamos ver se eu sou homem para cumprir isso que eu prometi um dia. E namorei. Pronto. E só que aquele era um teste, né? E quando, depois de passou uns dias, ela me falou que ela estava em casa. E ao estar em casa, ela viu um anjo que entrou dentro de casa, cobriu ela, colocou a mão pelas costas dela, arrancou o coração e colocou outro. Então, ou seja, ela recebeu uma cura dentro de casa, né? O que mudou a nossa vida hoje. Já se passaram 20 anos, 21 anos do acontecimento. E nós não tomamos remédio, né? E nós estamos aqui firme, né? Firme e já forte. fizemos muitos exames, né? Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí, ó. Aperta no gostei, aperta no like e dá um glória a Deus, porque isso é um milagre. E esse milagre, fruto de tanta dor, de sofrimento e de uma provação, né, para o pastor Adeildo e também para sua esposa, surgiu aqui, olha, um dos livros. Esse foi o primeiro, pastor? Ou Esse já foi escrevi? o segundo livro. Esse foi o segundo livro. Exatamente. O primeiro foi o reencontro de Jairo, 12 anos depois, não dá para eu falar aqui, mas a maioria das pessoas não sabe, né? A maioria das pessoas sabe que a mulher de fluxo de sangue de 12 anos era a mulher de Jairo, né? Então não deixa isso para lá, porque... Também não sabia. Entendeu? Mas pensa bem, quantos anos que tinha mulher de fluxo? 12 anos. 12 anos. Quanto tempo tinha menina? 12 anos. Pois é, por que as duas histórias estão entreolhadas uma na outra? Será que no dia que a menina nasceu não começou o fluxo? Meu Deus. Eita, que agora deu um nó aqui. Deixa pra lá, né? Olha só, já aumentou aqui, pastora. Nós estamos com 66 ao vivo e já tem 40 gostos aqui, ó. Já aumentou, mas ainda tem 20 que não gostou ainda. Rapaz, não acredito que você não gostou. Você tá olhando aí, ó. Pastora, vou dar uma sugestão. Se você não gostar, dê um desgosto, mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Tá aí, olha, você está desafiado agora. Você está desafiado. Querido, entenda uma coisa. Se você está aí, você está participando junto comigo, junto conosco, de um momento profético de Deus, de um rompimento de Deus para esse tempo. Que, claro, está aqui atingindo a minha vida, a vida do pastor Adeildo, a vida do meu esposo, da minha filha, de toda a equipe, da pastora Gisélia que está aqui, enfim, todos. Ainda tem o Rafael que está aqui também, né? Rafael, seu fiel escudeiro. Rafael Drums. Que é, Rafael da aqui, ó, Rafael Drums, é a marca da baqueta do Rafael, né, Rafael? Rafael Drums. É isso aí. Rafael Batera. É isso aí. E aí, pastor, o senhor já está há quanto tempo morando em Portugal? Porque eu quero entrar agora numa fase que eu sei, né? E quero que as pessoas em casa saibam também de alguns direcionamentos que o Senhor tem lhe dado, atos proféticos, coisas bem diferenciadas que o Senhor tem lhe pedido, né? Para alcançar a nação, os portugueses. Quando Deus disse assim, ó, se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, então eu te exaltarei sobre as nações da terra. Mas esse texto às vezes não é compreendido, porque o Senhor está falando duas coisas, a voz dele e o mandamento. Mas a maioria das pessoas não obedece nenhum nem outro. É verdade. Porque uma coisa é o mandamento, que é para todo mundo, a voz é individual. Interessante, aí pegou a chave? Compreendeu? Mandamento para todo mundo e a voz é algo específico, que Deus fala conosco. Exatamente. Deus pode falar para você, lavando, por que você não faz o podcast? Pode tudo? Sim. Falou para quem? Ele fez. Falou para quem? Para mim. Por que não falou para mim? Porque aí se eu for fazer o mesmo que você, não vai funcionar. Aí Deus quer te prosperar, mas você não ouve a voz dele. Percebeu? Sim. Por isso que os dois textos é se ouvires a minha voz e os meus mandamentos. Uau, meu Deus, que chave poderosa. Eu anotando aqui, você anota em casa também. Ok? Então, ou seja, a diferença é que as pessoas, Deus fala assim, ó, alguém um dia ouviu a voz de Deus e fez o quê? A bolacha, os biscoitos. Quantos biscoitos desse é feito ao dia? Na fábrica, nessa hora? Milhares. Bilhões de biscoitos. É ou não é? Sim. Quanto de dinheiro que não está entrando no bolso de alguém porque alguém ouviu a voz? Uau. Porque tudo que está na terra veio do céu, mesmo que você não seja crente, você pode ser um satanista
que a tua ideia não veio do diabo, veio de Deus. Uau, meu Deus. Entendeu? Uhum. Não adianta. Não, mas não é crente. Não interessa. A ideia veio do espiritual. Porque o espiritual é mais forte do que o material. Uhum. Ah, mas o diabo é que expulsou. E o diabo veio da onde? Aí, fechou. E da onde que Meu veio? Deus. Quem é que fez? Quem é que fez Lúcifer? Verdade. Nada tem outra origem, a não ser de Deus. Uau, meu Deus. Essa Maravilhosa. madeira que está aqui, veio da onde? De uma árvore. Sim, A árvore quem fez? foi Deus. Tudo que está na Terra, Uhum. toda É matéria-prima, verdade. toda ideia, verdade. ela veio de Deus. Amém. Alguém teve uma ideia de um podcast, nem sei se foi crente, se não foi crente, não interessa, mas alguém tem. E hoje nós estamos usando a ideia de alguém. Sim. Alguém teve ideia no microfone. Todas essas ideias que estão aqui veio do mundo espiritual. Alguém ouviu a voz espiritual. Compreende? Então, se ouvires a minha voz, E obedecer os meus mandamentos. então são dois princípios. Ó, direita e esquerda. Aí tem gente que só quer o mandamento, mas não ouve a voz, manca. Só ouve a voz, mas não tem o mandamento. Sim. Compreende? Sim. Você viu Fica que paralisado, né? Não consegue caminhar, não consegue avançar. caminhar. São as duas asas. Uau, Você imaginou um pássaro voando só com uma asa? É. Não tem. Acho que é só em Manaus, né? Que voa com a asa e abana com a outra. Por causa do calor. Meu Deus. Compreende? Sim. Então, quando Deus falou comigo fazer alguns atos proféticos, Sim. algumas pessoas se escandalizaram. E eu queria que o senhor falasse, pastor, agora porque nós temos imagens aqui, da caminhada. O senhor andou literalmente de ponta a ponta Portugal? De norte a sul e de leste a oeste. Uau, meu Deus. Não tem um versículo bíblico. E eu conheço 2 homens que fez isso. O primeiro foi Abraão, que Deus falou assim: percorre essa terra, o seu comprimento e a sua largura que eu te darei. Sim. E o segundo homem que fez isso foi eu. Entendeu? Olha a minha humildade, pastor. Meu Deus. Mas, né, humildade é a sua coragem, não é? A senhora já viu alguém atravessar um país de norte a sul, de leste a oeste chorando? Não. Eu. O senhor, né? Mas por quê? Porque eu ouvi A voz. a voz. Meu O Senhor disse: pega e anda nessa nação, ao seu comprimento e a sua largura, porque eu te darei. Pastora, eu vou falar uma coisa com toda humildade. Não, descalço foi outra altura. Eu vou falar com toda humildade. Ninguém precisa pedir para mim autorização para ir em Portugal. Mas se não me respeitar naquela terra, não será bem sucedido. Uau. De novo, para que não feia em má interpretação. Não precisa, eu não sou dono de Portugal. Eu não preciso impedir, tem que entrar aí. Não, não é essa a prepotência. Mas se não me respeitar na terra que o Senhor me deu, não será bem sucedido. Porque eu ouvi a voz do Senhor e obedeci. Anda nessa terra, ao seu comprimento e a sua largura. E quando é que eu andei? Quando, nos 2 anos da pandemia, que ninguém andava, nem a caminhada para Fátima fez. Eu fiz. Eu não. Nós, que foi uma equipe toda que me ajudou. A minha esposa, tá aqui, a olha, igreja. irmãos. Gente aí com os pés todos arrebentados, andando. Andava 50 quilômetros todos os Foram dias. quantos dias, pastor? 21 dias. 21 dias andando, percorrendo de ponta a ponta. Entendeu? Todos. Orando. E, gente, não é só para andar, para ficar saradão, não. Ali era um propósito espiritual, não é? Olha, pastor? eu e ela, andando, orando, ungindo, chorando. Meu Deus. Teve gente que desmaiou. Uau, meu Deus. Entendeu? Então foi extremamente a dedicação. Né? Esse foi um ato. Outro ato profético foi andar descalço. Andei 2 anos e 2 meses descalço. 10 graus abaixo de zero. Frio, neve. E os outros achando que eu era doido e eu tendo certeza, entendeu? Ele só achava. Glória E eu a Deus. tinha certeza que eu era doido. Doido de varrer, vai, entendeu? E como é que ficou a situação do seu pé, pastor? Tem hora que dá vontade de pegar os pés e pôr nas costas, né? Meu Deus. Os pés Carne entraram. viva, né? Eu tô falando Não, isso porque contrário. a Sandra me falou que o seu pé tinha ficado bem machucado. Nessa andada, sim. Aqui no sapato, sim. Mas quando eu andei descalço, não. Meu Deus, Ao contrário. então, milagre. Foi porque no frio meus pés esquentavam. As pessoas olhavam para mim e tremia todo. E meus pés estavam suando. Meu Deus Deus estava no projeto. Meu Deus. Entendeu? Quando Algo Deus está, sobrenatural. não tem como quando Deus não está no negócio.
Compreende? Às vezes eu sentia assim, uma sensação ruim debaixo do pé, assim, ó, sabe que você não tá doendo, mas você sente que tem alguma coisa incomodando? Aí eu pegava uma faca, arrancava, era um pedaço de caco de vidro. Porque tava tão duro que já não entrava na carne. Então o caco de vidro entrava e ficava lá. Aí arrancava assim o caco de vidro dentro. Meu Deus. Compreende? Orando pela nação. Orando pela nação. E esse ano teve uma outra que a gente pôde já acompanhar, né? Foi. Mais de perto, que foram 91 dias em cima do Monte do Resgate. Fala pra gente, pastor. Então, como foi dessa essa vez a minha experiência? mulher já começou a preocupar, né? A Sandra. Porque ela falou assim, amor, eu não sei o que vai ser o ano que vem, que nós devemos ir pra lua, porque cada vez o negócio piora. Porque esse ano eu ouvi a voz de Deus de novo. E foi, sobe no monte e fica lá 91 dias, sem descer. E subi. Fiquei lá 91 dias, dias, noites, 24 horas por dia, no monte, buscando a Deus, clamando o Senhor, desde o dia 5 de janeiro até em abril, dia 5 de abril. Nós ficamos aqui em cima desse monte, ó, acima das nuvens ali. Olha, bem alto. né, Orando, pastor? mandamos fazer essa terraplanagem Olha que coisa toda. linda. E era dias e dias e dias. Nos 10º dia eu pensei que eu ia ficar louco. Porque imagina, você ficar num lugar, 10 dias sem sair, do jeito que eu sou elétrico. Porque na verdade eu não sou sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo hemorrágico. Então, É hemorrágico. então imagina, você é pregador e vai, sobe em avião, e subindo, e vira e mexe. Aí Deus fala assim, ó, para! Você puxar o freio de mão assim, meter o pé no freio assim, chega... Eita. Agora fica quieto aí 91 dias. Então não é muito fácil. Mas com isso, mais de 700 pessoas aceitaram Jesus lá em cima. Sem nunca ser Deus, convidado meu por Deus, ninguém. glória a Eles Deus. iam movidos pelo Espírito de Deus. Pois é, nessa imagem dá para ver o candelabro, né, pastor? Dá. Você colocou um A candelabro menorá ali lá em cima. num lugar mais alto e as pessoas viam, né? Tinha Exatamente. fogueira, só armou uma tenda lá, 2 tendas, né? Tinha 2 tendas, tinha uma autocaravana, que era um motorhome, que falam aqui, e é onde eu ficava. Tinha Tipo um tinha trailer, um banheiro, né? tipo um trailer. Aham. E também tinha lá um altar que a gente fizemos de uma fogueira, onde a gente colocava onde esse altar está aceso até hoje. Ele nunca apagou. Então eu tenho uma pessoa que fica lá no monte 24 horas por dia, cuida do local, revezando entre os irmãos, meus filhos, minha família. Essa casa que está aqui também, a gente compramos ela agora, adquirimos. Uau, que lindo. E algo interessante é que esse fogo está aceso 24 horas por dia e vai ficar aceso enquanto eu viver. E pelo que eu conheço os meus filhos, eles também não vão deixar apagar. Amém. E pelo que eu conheço as minhas netas, também não. E eu já estou falando para os meus bisnetos, entendeu? Então, pelo menos 4 gerações, está garantida que o fogo vai arder aqui nesse altar 24 horas por dia. Nós gastamos em média de 5 toneladas de lenha por mês para queimar. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aí você fala, mas isso é literalmente? Literalmente. Tem uma passagem em Neemias que diz que era para o povo ofertar lenha para queimar diante de Deus. Então, se alguém quiser ofertar lenha, é só mandar a oferta e nós botar a lenha para queimar lá no altar. Tá bom? Amém, que maravilha. E agora tem um projeto, não é, pastor, de construir uma igreja? Nós temos um grande projeto agora, mas o primeiro projeto começa de não deixar o fogo apagar. Sim, esse é o primeiro. Primeiro. Tem um altar lá, eu gasto em média R$100 por mês, ou por dia. Cada 24 horas, R$100 é queimado em lenha. Qual que é o meu desafio? Primeiro, era que se eu tivesse pessoa que pelo menos uma vez por mês ofertasse R$100 em memória da sua família. E simbolizando que eu estou unido nesse propósito para que esse fogo não apague. Eu não dependo de nenhuma oferta, literalmente, não é falta de humildade, não dependo. Mas simplesmente, se essa pessoa me ajudasse, aliviaria o meu esforço. E como fazer parte desse projeto, pastor? Então, nesse caso aqui, eu já tenho um parceiro que é o pastor Felipe, que é vocês, que são os meus amigos.
essa igreja também me pertence. Então, É eu tenho um verdade, o parceiro. senhor é belvederiano quando você está aqui em Manaus. Então, o que eu fiz? Um desafio. Você pode enviar uma oferta pelo Pix e eu coloco a lenha para queimar para você. Agora, olha que interessante, é que a sua lenha vai na frente, a sua oferta sempre vai na frente. Um dia você subir lá em cima do altar, você já acendeu o fogo. Uau, meu Então, Deus. algo que já está acendiado pela sua família, para que o fogo... O que isso representa? O fogo não apagar na tua casa, a chama não apagar do Espírito Santo. E você colocou o fogo em uma nação, igual está aqui, ó, de pessoas que vêm. Entendeu? Então, ou seja, é um projeto que não é um projeto fácil de manter. Sim. Porque ao todo, só para o monte estar aberto para o povo orar, eu gasto 12 mil reais por mês. Então, se eu arrumar 30 pessoas, cada uma dá 100 por mês, já me alivia 3 mil. Sim. E o fogo continua aceso. E diz assim, eu mantenho aquele fogo. Teve uma oração que chama-se a oração dos 100 anos. Não sei se você já ouviu falar. Não. Uma oração que durou 100 anos. Meu Deus. Eram contratadas 24 pessoas. Cada uma orava 1 hora por dia. Tinha fila de espera. As pessoas foram morrendo. E outros foram entrando. Chama-se a oração de 100 anos. A oração durou 100 anos sem parar. Uau. Mas agora eu vou dizer uma coisa mais impressionante. Em Varanasi, na Índia, eu tive em Gandhi. Em Varanasi tem uma fogueira que está acesa há mais de 1000 anos para um demônio. Você acha que eu vou perder pro diabo? Uau. Compreende? Então, ou seja, se tem uma fogueira acesa pelo diabo, eles roubaram isso da gente, que o fogo arderá continuamente porque no tá altar. na Bíblia, né? Aí, ou seja, o diabo colocou para ter os benefícios que está escrito na Bíblia. Então, pastor, o que acontece? Quem quiser participar, entre em contato no meu Instagram, se quiser, eu passo o Pix e faça esse Só grande... do momento, pastor, me dê aí seu Pix e você em casa. Isso aqui é para quem crê e é para quem quer, tá bom? Exatamente. Se você não crê, se você não quer, o problema é seu, porque aqui pode tudo. Você pode crer, pode não crer. Exatamente. Tá bom? Eu aconselho você a crer. E- Qual é o Pix, pastor, para fazer parte desse projeto também? 774 774 620 620 921 921 15. 15. Isso. Ok. O nome vai aparecer Adeildo Silva, é o CPF. Adeildo Silva, CPF, você manda sua oferta, faz parte desse projeto. E quem ficou interessado em adquirir seus livros, pastor? @adeildosilva.7 no Instagram. Sim. Chega lá, tem a loja, tem lá um link que é do WhatsApp, a loja Adeildo Silva, na bio. Aí vai no WhatsApp, manda o endereço e nós mandamos os livros para casa. Pode ser esse aqui, que é Os 40 Inimigos da Prosperidade. E esse livro aqui tem uma pequena polêmica nele, né? Esse livro aqui, porque eu dei esse livro há 3 anos atrás para o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal usou meu livro para fazer live e não disse que o livro era meu. Aí eu falei que ia processá-lo, então ele acabou se retratando nas redes sociais dizendo que o livro era meu, porque ficou meio assombrado. Agora acontece o seguinte, muitas pessoas querem aprender com o Pablo Marçal. Quero avisar que o Pablo Marçal aprendeu comigo, tá bom? Desculpa aí, tá, Pablo? Na época nem cabelo tinha, agora já tem até avião. Entendeu? Isso aqui é as maiores causas do fracasso. Pessoas que estão no sucesso e acabam depois perdendo tudo. O resgate. Esse é muito importante. Muito isso aí. importante, o resgate do primogênito. Se você é primogênito, você deveria ler esse livro e colocar em prática o que está escrito não no livro, mas na palavra de Deus. Né? Esse aqui é Roubadores de Infância, que é um livro muito importante para a nossa atualidade, principalmente, estou falando aí nessas ideologias de gêneros, mas aqui eu estou falando mais na família. O pai que rouba a infância de uma criança no futuro, ele vira escravo. E esse aqui é Os Códigos Secretos de Zé Finati Paneia, o primeiro imigrante bilionário. Esse é o mais novo? É o último. É o lançamento, né? Daqui 1 ano eu vou lançar um livro, já quero só terminar aqui com isso. Daqui eu vou lançar um livro que ele vai ter 570 páginas. Meu Deus. As 144 leis da prosperidade e governo. E esse livro vai valer uns R$550 cada livro. Aí a pessoa diz, é caro. É que no livro também tem uma frase escrita assim, ó. Esse livro não é para pobre. Entendeu? Amém, nós vamos adquirir esse livro, entendeu? meu amor. Não é para pobre. Isso é só para quem tem mente de governo, Amém. mente de prosperidade. Amém.
Mente de pobre não é para... Pode deixar o livro quietinho, que não é para essa pessoa. Amém. Então, quero aqui expressar minha gratidão. E calma aí, a gente tem 5 minutos, porque aqui pode tudo. Então pronto. Então bora, 5 minutos. Deixa eu falar de um outro assunto também. Vou repetir aqui para você que não anotou, tá? Anota aí, 774. Tá na tela? Meu Deus, essa equipe é demais, meu Deus. Por que eu vou falar se tá na tela? Exatamente. Tá na tela aqui, gente? Uau! Isso. Pastor, é tão importante esse negócio que Deus falou comigo, porque, olha, escuta bem. O que nós conhecia de Portugal não era piada. Culturalmente, o que a gente conhece de Portugal? Que veio cá, que roubou, que levou ouro. Só desgraça que a gente entende de Portugal. Mas nós não... só trem que não presta, que não presta, não. E burrice. Isso deu uma de português. É ou não é? Agora presta atenção. Portugal e Espanha queriam dividir o mundo em 2. Portugal marcou esse território aqui com jegue há 500 anos atrás. Que hoje, para eu chegar de barco daqui em Belém, é 4 dias. Todo esse território foi marcado naquela época. Um povo extremamente inteligente. A Bíblia diz o seguinte: honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Está escrito ou não tá? Tá. Nós falamos que tem vários tipos de pai. Inclusive o pastor é um pai, padre. Pai espiritual. É um pai. Que é um pastor, é um pai. Um pai, sim. Por isso padre, né? Sim. Tá. Então tem muitos pais e tem mães. Tem gente que é uma mãe adotiva. Sim. Tá. Mas também tem a mãe de nação. A mãe da pátria, né? Sim. Quem é a mãe do Brasil? Uau, quem é? Portugal. Quem é o pai das nações? Israel. É Israel que tem muitas esposas. Entendeu? Sim. Então, esse Israel aqui teve vários esposos, porque o relógio principal da terra é Israel. Sim. O que comanda é Israel, comanda o mundo. Aí Portugal casou com Israel, para nós. Sim. Então, nós somos filhos de Israel com Portugal. Então, se você honrar Israel, orar por Jerusalém, e você que é da língua portuguesa, respeitar Portugal, Deus te prospera. Meu porque Deus, honra o teu pai poderosa. e a tua mãe. Uau. Compreende? Sim. Então, se você tem uma oportunidade agora de fazer o contrário que toda geração fizeram, de mandar uma lenha, pôr fogo lá em Portugal e dizer, vai acender um avivamento nesse lugar e o avivamento na minha família também vai permanecer. É um tempo de fazer justiça sobre aquela terra. Amém. Que palavra, que palavra maravilhosa, revelada, querido. Aproveita. Deus está falando com vocês. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque eu acredito que tem coisas que já eram para ter chegado aí a você. Não conseguiu, mas há uma unção aqui nesse ambiente, há uma unção de rompimento sobre você. Então toma posse, aproveita, ouve a voz dos céus, ouve a voz de Deus. Amém? Nós estamos aqui nessa série, né, a primeira entrevista da série Príncipes da Terra, né, com o objetivo de honrar grandes homens de Deus que estão sendo usados pelo Senhor aqui nessa terra. E eu quero muito agradecer, pastor, né, essa honra, né, o senhor compartilhar um pouco sobre a sua vida, sobre coisas tão importantes e principalmente sobre a palavra de Deus. Tantas chaves poderosas para que haja realmente um rompimento, um transbordar dos céus sobre as nossas vidas. Quem sabe hoje esse podcast não é resposta de oração para que o Senhor fale com você. E falando de resposta de oração, eu quero que o pessoal coloque aí a nossa vinhetinha, aí a nossa imagem do quadro Vamos Orar. Vamos falar com Deus, né? Na verdade, vamos falar com Deus. E eu quero lhe pedir, pastor, e toda a equipe agora, nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração de guerra, uma oração intercessória. Hoje nós não temos aqui os pedidos, né? Porque a gente vai pegar pelo Instagram do podcast Pode Tudo. A nossa equipe vai anotar esses pedidos de oração, tá bom? Então, quando a gente vier para cá, a gente já vai trazer os pedidos de oração. Mas, olha, o Senhor está vendo todas as coisas, Ele sabe qual é o teu pedido. Então, você que está nos acompanhando agora, no ao vivo ou no gravado, Deus vai ouvir as nossas orações, a nossa intercessão pela sua vida. Amém, pastor? E eu quero só avisar, pastor, o seguinte, que todas as pessoas que enviarem oferta, manda uma mensagem lá no direct, sim, né, para dizer assim, nome da família, e sim, escreve embaixo, oferta da lenha.
Oferta Porque eu da vou lenha. orar para essas pessoas lá no monte. Amém. Não é só ele enviar a oferta. Sim. Porque se ele envia, eu tenho minha obrigação de orar Sim. por essas pessoas, Sim. tá bom? É só Amém. escrever o nome da família, família Silva, família Pereira, oferta da lenha. Pronto, eu já sei o que se trata. Amém. Tá bom? Amém. Tá E ligado. muito obrigado. Eu que Deus abençoe o agradeço. pastor Felipe, toda a equipe que está aqui por trás. Eles não vê, mas nós estamos vendo uma multidão Né? aqui atrás dele. Quer ver? Essa Só todos equipe vocês. E abençoada. aplaudir, todos vocês. Vai. Aê! É uma equipe poderosa que o Senhor levantou para estar aqui com a gente. Amém. E vamos orar agora. Vamos orar. Se você puder fechar seus olhos agora, vamos acessar os céus e vamos... A Bíblia diz que tudo aquilo que é concordado na terra é concordado no céu, tudo que é ligado aqui será ligado lá. Amém? Amém. Vamos lá, pastor, pode orar. Pai, em nome de Jesus, eu não posso ir em cada casa presencialmente, mas a tua palavra diz, ausente no corpo e presente no espírito. Aonde a minha voz chegar, ou de outras pessoas que ainda vão assistir esse podcast, que eles possam ser profundamente tocados pelo teu espírito, que a provisão do Senhor vá até esta casa, que a provisão do Senhor vá até uma família. Espírito Santo, nós queremos abençoar cada um aqui, seja ele na área secular, seja ele, Senhor, na área familiar, seja na área financeira, sentimental, Senhor, profissional. Nós declaramos agora, Senhor, toda sorte de bênção, em nome de Jesus, que repouse sobre a casa de cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Que haja cura, que haja milagre, que haja transformação e o poder do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu oro e os abençoo. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, Deus muito abençoe. obrigada, amém. Eu recebo essa bênção. Amém. Libere uma bênção sobre a minha vida, sobre esse podcast. Sucesso, que amém. seja o melhor podcast aqui de Amém. Manaus. Não vou Amém. dizer do mundo, porque talvez seja o meu. Baixo. Tá bom? Beijo pra Sandra, Deus um beijo pra toda a abençoe. família, Que eu pastor. creio na minha palavra, né? Né? Então, depois eu falo do mundo e eu vou ficar em segundo lugar. Mas o senhor fale pelo menos do Brasil, assim, olha, o Exato. melhor do Brasil, Brasil. a gente já tá feliz. Tá bom? Deus Amém. abençoe. Recebemos essa bênção, pastor. Amém.